bom dia, shalom com alegria, com vitória, com vida de Deus. Sejam muito bem-vindos à nossa live de um exército de transfigurados do Senhor. Eu creio que Deus vai falar conosco nessa manhã. Eu creio que Deus vai ministrar no nosso coração nessa manhã. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu abrir a palavra aqui. Bom dia com alegria, Pimenta. Fatinha, bom dia com alegria, com vitória, com vida de Deus, com fôlego novo, com força, com disposição. Denise Criações, uma artesã mega poderosa do Senhor. Deus tem levantado, queridos. Queridos, nesses dias, eu tenho observado que tem pessoas que elas acham que ser usado por Deus é apenas dentro do contexto de púlpito, né? É subir numa plataforma e cantar ou pregar, né? E ser usado por Deus, queridos, vai muito além disso. Vai muito além disso. Presta atenção. Quando você pega seu celular aqui e você manda uma mensagem para alguém, fulano, lembrei de você. Eu queria deixar uma passagem da parte de Deus aqui para sua vida. E você lê ali um versículo para aquela pessoa. Você diz, olha, eu quero fazer uma pequena oração aqui por você. Você faz uma oração para aquela pessoa. Queridos, isso é fazer, é viver, é cumprir a obra de Deus, sabe? E de quantas maneiras nós podemos ser um canal de Deus na vida de outras pessoas. Quantas pessoas que eles precisam de uma palavra. Quantas pessoas precisam de uma oração. Quantas pessoas precisam dos frutos que estão na sua vida. Ontem eu preguei no Salmo 1, lá na igreja que eu fui, a respeito de é tempo de frutificar. Esse era o tema daquele culto. Tempo de frutificar. E eu falei a respeito de frutificar, queridos, não ser opcional. Não é opcional. Deus não nos deu a opção. Ah, eu quero frutificar, não quero frutificar. Não é opcional. Mas tem pessoas que desobedecem à orientação de Deus e eles não frutificam. Tem pessoas que eles nascem, crescem, envelhecem, e eles morrem sem viver aquilo que Deus chamou para viver. Sem dar os frutos que Deus chamou para dar. E é interessante, queridos, que tem pessoas que vão se alimentar dos seus frutos. Os frutos que Deus colocou em você não é para você, é para o outro. Ontem lá em Anápolis eu estava ouvindo o Cleve cantando. E assim, eu fiz uma retrospectiva geral da minha vida, né? Quantos louvores que a banda 4x1 cantou, né? E agora o Cleve é o vocalista dessa banda, ele faz shows, né, pelo Brasil. Quantos louvores marcaram minha vida? Mas se o Cleve tivesse decidido não frutificar, se ele tivesse decidido não pagar o preço, se ele tivesse decidido não se posicionar, quantas pessoas perderiam a oportunidade de adentrar em um lugar de tantas preciosidades? Quantos louvores que tocaram a vida de uma geração? Quantos louvores que foram bálsamo de Deus para a vida de uma geração? Porque alguém disse, eis-me aqui, Senhor, eu vou frutificar. Eis-me aqui, eu vou fazer o teu plano, eu vou cumprir o teu projeto, teu propósito e a tua vontade. A palavra de Deus para nós nessa manhã, ela se encontra no Salmo 92. O Salmo 92, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como cedro do Líbano. Plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O justo, aqueles que servem, aqueles que disseram sim para Jesus, aqueles que se posicionaram num lugar de permitir ser plantado. E essa palavra, queridos, ela faz uma comparação do justo, que eles vão florescer como a palmeira, como o cedro do Líbano,
e eles vão dar fruto ainda que na velhice. E eles permanecerão viçosos e verdejantes. Essa palavra aqui do Salmo 92 fala de promessa. Fala de promessa de Deus para as nossas vidas. Fala de um decreto, de uma palavra de vida, de uma palavra de esperança. Queridos, quantas palavras de vida, de esperança, quantos decretos poderosos tem na palavra que nós podemos tomar para a nossa vida, que nós podemos tomar posse e nos posicionar diante dessa palavra crendo que ela é verdadeira, que ela é poderosa, que ela gera mudança e transformação na nossa vida. O justo, querido, ele vai florescer como a palmeira e como o cedro do Líbano. É interessante, porque esse cedro aqui, ele não é um cedro de qualquer lugar. Ele é um cedro do Líbano. Ele tem local, ele tem um ambiente, ele tem um terreno. Ele é muito específico. Por que Deus está dizendo assim, olha, quem é justo vai crescer como o cedro do Líbano? Porque o cedro plantado em outros lugares, ele não cresce o quanto ele cresce plantado no Líbano. E a primeira coisa nessa manhã que eu quero falar com você é a respeito de o lugar onde você está plantado. O terreno onde você está plantado. O ambiente aonde você está plantado. Ontem eu levei um colega de trabalho comigo para poder pregar lá em Eunápolis. Deixa eu pegar ele aqui. A maioria que me acompanha há algum tempo já conhece ele. Mas tem muita gente aqui que não conhece. Deixa eu encontrar aqui onde ele está. Potencial. Meu amigo Potencial, esse aqui é meu colega de trabalho. Trabalha comigo, Potencial. Potencial é uma semente de laranja. Tá aqui. A palavra fala, o justo vai ser como um cedro do Líbano. Que está plantado no Líbano. Que cresce. Que se estabelece. Que é grandioso. Por quê, queridos? Porque se você planta em outros lugares, aquilo ali não flui como deveria fluir. Eu estou indo morar em um lugar onde as pessoas já disseram assim, pastora, nesse lugar, se você quiser plantar outras plantas, você precisa trazer você precisa fazer um novo terreno. Se você quiser plantar outros tipos de plantações aqui, que não seja dessa região, você vai precisar trazer uma terra nova. Por quê? Porque esse terreno aqui, ele é arenoso, ele é de mussurunga. E ele é propício para melancia, melão. Se você jogar uma semente de melancia aqui, isso aqui já brota. Se você jogar uma semente de melão aqui, isso aqui já cresce. Só que para coco também. Mas esse terreno, ele não é propício para muitas coisas. Ele não vai dar um monte de frutas. Por quê? Porque ele vai ter que receber um preparo para que eu possa plantar outras questões ali. E por que eu mostrei para você Potencial, que é meu colega de trabalho? Potencial nunca foi plantado. Dentro dele tem um potencial. Mas esse potencial nunca foi colocado na terra. Nunca foi plantado. E é por isso que ele vai passar a vida toda aqui, ó, morando na minha gaveta. Trabalhando comigo. Servindo de exemplo. Mas o plano e o projeto de Deus para Potencial era que ele se tornasse um pomar. É que ele se desse muitas e muitas e muitas e muitas laranjas. Esse era o plano original de Deus para Potencial. Para essa semente. Só que eu peguei a semente e eu dei um destino para ela. Quantas pessoas, queridos, Deus chamou com um projeto, com um plano, com um potencial. E você muitas vezes não tem crescido como o Líbano. Você não tem florescido como a palmeira. Você não tem desenvolvido, você não tem frutificado. Você se sente como uma árvore seca. Você se sente como alguém sem vida. Você se sente alguém morto-vivo. Alguém sem esperança, alguém sem vigor. Você se sente alguém sem seiva, sem força para caminhar, para prosseguir. E eu quero te dizer nessa manhã que talvez você esteja plantado em um terreno que você não tenha recebido os nutrientes
para te fazer frutificar. Talvez você esteja em um terreno que não te permita lançar raízes. Porque, queridos, a palavra que tem sobre você é uma palavra de vida, é uma palavra de esperança, é uma palavra de transformação, é uma palavra de restauração, é uma palavra de abundância de Deus. Se você não tem vivido nada, tem alguma coisa que não está batendo, porque a palavra é vida. Essa palavra, ela sempre é vida. Por isso que na parábola do semeador, a palavra é a mesma. Ela foi lançada, saiu o semeador a semear. Foi lançada a palavra. Só que o terreno, querido, faz toda a diferença entre a semeadura. E tem terrenos que você pode passar uma vida inteira semeando naquele lugar e você nunca vai florescer e nem frutificar. Durante muitos anos na minha vida, eu estive em um ambiente que eu queria frutificar. Eu queria dar frutos e eu sabia qual é o tipo de fruto que Deus tinha me chamado para dar. Porque aqui dentro, queridos, Deus fala conosco. Você é uma laranjeira, você é uma macieira. Aqui dentro, Deus ministra ao nosso coração. Aqui dentro, Deus traz os dons, as habilidades, os talentos. Porque nós conhecemos, queridos, a árvore pelo fruto. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Tem árvore que só dá fruto podre, só fruto bichado. Não presta. Não tem sabor. Inclusive, tem frutas que têm menos nutrientes que outras frutas. Por quê? Porque dependendo do terreno aonde eu estou plantada, eu consigo retirar esses nutrientes do solo. Dependendo do terreno onde eu estou plantado, eu consigo colocar as minhas raízes para que eu possa receber as águas do Espírito de Deus, que eu possa receber essa força, essa capacitação para me fazer florescer e frutificar. As pessoas, queridos, muitas vezes estão tão preocupadas com os frutos. Tão preocupadas com os frutos. Eu quero frutificar, eu quero frutificar, eu quero frutificar. Mas a primeira coisa, se preocupe com o terreno. A primeira coisa, terreno, queridos, fala dos ambientes onde nós estamos inseridos. Presta atenção. Essa palavra é de vida para você. Porque você tem se perguntado por que eu não frutifico, por que eu não cresço, por que eu não desenvolvo, por que eu não faço aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer, porque eu não consigo ver os frutos na minha vida. E às vezes, queridos, a grande questão não está nos frutos, dos frutos que você não está dando. Está no terreno onde você está plantado. Está nos ambientes onde você tem se posicionado. Quais são os ambientes? Quais são as pessoas? Quais são os nutrientes que têm sido sugados por suas raízes? Aonde você está plantado? Quantas pessoas estão plantadas nessa rede social? Quantas pessoas estão plantadas aqui, ó, o dia todo, só recebendo besteira, só recebendo engano, só recebendo mentira, só recebendo porcaria, só recebendo lixo, só lixo virtual para todo lado. Quantas pessoas estão em um lugar, em ambientes tóxicos, aonde você diz assim, ó, eu tenho um sonho. E a pessoa diz que nada, você não vai chegar em lugar nenhum não, você não vai frutificar, nada pra você vai dar certo. E você permanece nesse ambiente, você permanece nesse lugar. E eu quero te dizer nessa manhã, ore ao Senhor, peça o agricultor para te dirigir, para te orientar, para te direcionar. Peça o agricultor para que, se tiver de te replantar, que ele arranque você do lugar onde você está e ele replante você em um solo, em ambientes que tenham nutrientes, que tenham vitaminas o suficiente, que tenham o rio, águas tranquilas que refrigeram a sua alma. Peça ao agricultor, queridos, para replantar você, para conduzir você, para dirigir você. Queridos, antes da gente frutificar, antes da gente florescer, nós temos um processo. Eu não planto um coco hoje e colho amanhã. Não.
Eu não planto hoje e colho amanhã. Mesmo que a minha plantação, ela frutifique em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem plantações, queridos, que vão frutificar em 10 anos. E você está abandonando a sua colheita porque você ainda não frutificou. Você está abandonando a sua colheita porque você ainda não conseguiu enxergar. Mas Deus está dizendo para você nessa manhã, não abandone a colheita. Permaneça, siga firme. Você vai florescer, você vai frutificar. Tem pessoas que se sentem abandonadas, afligidas. Tem pessoas que se sentem rejeitadas. E eu quero dizer para você que enquanto você não tem fruto, é exatamente isso que muitas vezes nós vamos vivenciar. Abandonos, rejeições, indiferenças. Mas eu quero dizer para você, quando você começa a frutificar, as pessoas elas observam isso. Elas começam a entender os frutos que estão saindo da sua vida. E eu quero te dizer que tem pessoas que estão esperando a sua frutificação. Tem pessoas que estão aguardando a sua frutificação. Tem pessoas que estão aguardando porque ela precisa comer do fruto que Deus colocou na sua vida. E às vezes esse fruto é uma palavra. Às vezes esse fruto é uma canção. Às vezes esse fruto é um abraço. Às vezes esse fruto é um conselho. Quais são os frutos que Deus colocou dentro de você? A primeira coisa que eu disse para você aqui é busque entender qual é o terreno que você está plantado. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Quantas pessoas estão dizendo, nós não precisamos de igreja? Muitas. Eu sou igreja. Ah, eu não preciso ir na igreja, não. Eu já sou igreja, não vou à igreja. Tem um monte de gente falando isso. Inclusive, tem, infelizmente, um monte de treinador desviado, infelizmente, que fala, não, você é igreja, você, a sua família fica na sua casa e você é igreja. Queridos, então veio a pandemia, nós precisamos ficar em casa, e tem um monte de gente, tem um monte de árvore em casa, tem um monte de árvore murcha, sem frutos, sem seiva, sem fôlego. Ela está murchando dia após dia. E a palavra de Deus diz assim, olha. Plantada na casa do Senhor, florescerão. Um dos lugares mais poderosos, queridos. Difíceis, sim, com certeza. Aonde tem gente, tem problema. Mas um dos lugares mais poderosos para frutificação se chama a casa do Senhor. Um dos lugares mais poderosos para frutificação se chama na casa do Senhor. Na casa de oração. Naquele lugar onde as pessoas se reúnem para honrar o nome de Deus. Aquele lugar é um lugar poderoso para que você receba alimento, para que você receba fôlego novo, para que você receba orientação, para que você seja pastoreado, cuidado, orientado, direcionado. E então, você vai para fora. Então, você vai para fora para cumprir o teu chamado. E então você vai para fora para poder frutificar. E então você vai lá para fora para poder cumprir o plano que Deus tem para a sua vida. O cumprimento do projeto de Deus para a sua história. Não se deixe enganar. Não entra nessa conversa fiada. Se você está distante da casa de Deus, de um lugar, de um ambiente, dos irmãos em Cristo, busque um lugar, peça a Deus, Espírito de Deus, me dê sabedoria, me dê direcionamento, me mostra qual lugar eu posso servir ao Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma. Qual é o lugar que eu posso estar ali plantado para receber seiva suficiente, para receber nutrientes suficientes para que eu possa frutificar. É nesse lugar, queridos, que Deus utiliza homens e mulheres para cuidar, para alimentar, para orientar, para direcionar, para fortalecer. E nesse ambiente você é fortalecido, então você vai e cumpre o teu processo, o teu propósito de frutificar do lado de fora. Porque nós frutificamos aonde Deus nos manda, aonde Deus nos envia. Tem pessoas aqui que Deus te chamou para frutificar dentro das escolas.
Tem pessoas aqui que Deus te chamou para frutificar dentro das faculdades. Tem pessoas que Deus te chamou para frutificar na loja que você tem. Tem pessoas que são cabeleireiras e Deus te chamou para frutificar ali, cuidando da pele, do cabelo das pessoas. Você não entende, você não consegue perceber, você não consegue compreender. Mas Deus utiliza as suas mãos debaixo de uma unção profética. Enquanto você fala, Deus começa a ministrar o coração de mulheres. Deus começa a ministrar a vida, a restauração, transformação. E talvez você diga assim, não, Senhor, mas eu quero frutificar lá no altar, subindo no altar. E Deus está dizendo, eu já coloquei um altar para você, filha. Eu coloquei um altar para você, o seu trabalho é nesse lugar. É nesse lugar que você vai trazer uma palavra de vida, de esperança, talvez de uma a uma. Talvez ali mexendo no cabelo de alguém, talvez ali cuidando da pele, talvez ali... E Deus está ministrando. Frutificar nesse lugar onde Deus te plantou. Eu não sei qual o ambiente que você está. Eu não sei no que você trabalha. Mas eu quero te dizer, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Eu trabalho com treinamento comportamental. Eu trabalho com desbloqueio emocional. E eu nunca vou sozinha. Nunca. Meu cliente, ele pode ser crente, ateu, ele pode não crer, ele pode ser o que ele quiser. Ele me procurou, é minhas regras. É meu trabalho. E eu digo pra ele assim, olha só, eu oro quando eu começo e eu oro quando eu termino. Porque eu não trabalho sozinha. Ele me chamou para frutificar. Ele me chamou para que o nome dele seja engrandecido e glorificado em cada detalhe do trabalho. Eu lembro que quando eu fui dar aula, eu dava aula de 4 anos até 18. Eu pegava ali o grupinho inteiro, eu dava aula de educação emocional. E eu lembro que eu entrei no 8º ano, lembro até hoje. Entrei no 8º ano e comecei a dar aula. E eles não me conheciam. Eu me apresentei, que eu era professora de inteligência emocional e tal, e eu comecei a dar aula. E eu comecei a falar de propósito. E eles tinham noção, né, de qual seria o propósito de vida deles. E a gente comecei a falar a respeito de propósito. E a gente começou a trabalhar a respeito de propósito. E um deles falou assim pra mim, ô professora, você é crente, você é pastora. E eu fiquei um pouco assustada, né? Porque eu falei, meu Deus, como que esse menino descobriu isso aqui, né? E eu tava lá no Arraial dando aula. E aí, eu falei, por que você acha que eu sou pastora? Por que você acha que eu sou crente? Ele falou bem assim, porque a senhora dá aula igual as mulheres lá da Universal. Ainda me deu, ainda me botou na Universal, tá? Eu falei, não, você fala igual aquelas pastoras da televisão, ele falou. Eu falei, beleza, então. Beleza. Mas, queridos, olha só, eu não falei que eu era pastora. Eu não me apresentei como cristã. Eu me apresentei como uma professora de inteligência emocional. E eu comecei a ministrar a respeito de propósito. Eu não falei de Deus lá. Mas na hora, e não foi um só não, na hora, eles perceberam que tinha um negócio diferente. Eles perceberam que eu falava de uma forma diferente dos outros professores. Eles perceberam que tinha frutos diferentes na minha vida. Eu quero dizer pra você, a jaca, ela não precisa dizer, olha, eu sou uma jaca, eu sou uma jaca, eu sou uma jaca. A macieira não precisa dizer, eu sou a macieira, eu sou a macieira. Nós vamos conhecê-los pelos frutos. As pessoas vão reconhecer você pelos frutos. Mas Deus já sabe quem você é. As pessoas vão reconhecer você pelos frutos. Mas o seu Pai do céu, quando você ainda é uma mudinha, sabe aquela mudinha pequenininha que ninguém dá nada por ela? Sabe aquela mudinha bem frágilzinha que ninguém dá nada por ela? O seu Pai do céu olha pra você. E ele não vê só uma mudinha, ele vê uma árvore frondosa. Ele vê um Líbano do cedro, um cedro do Líbano. Ele vê uma árvore que floresce e frutifica abundantemente. Ele vê o que você não vê. E ele vê o que ninguém está vendo. Então, talvez, se você entrou aqui nessa live e você está olhando para a sua vida
e você tá cansada, você tá sobrecarregada, você pensou em desistir. Talvez você olhe pra você e a única coisa que você consegue olhar e ver é um brotinho muito frágilzinho. E Deus manda te dizer hoje, você é uma árvore frutífera. E Deus manda te dizer hoje, você vai florescer e frutificar. E Deus manda dizer hoje pra você, as suas raízes serão raízes profundas. E Deus manda te dizer hoje, você vai receber das águas do Espírito que vão nutrir você, que vão fazer com que você cresça, com que você desenvolva. Deus te trouxe aqui para dizer para você, não desista. Não firme os seus olhos apenas no lugar onde você está. Talvez você seja apenas uma muda, um brotinho. Mas Deus está querendo te revelar o futuro nessa manhã e Ele está dizendo para você, você é uma árvore. Você é uma árvore frutífera, você é uma árvore frondosa. Pessoas vão vir do norte e sul, do leste a oeste, para comer os frutos que saem da sua vida. Pessoas vão se alimentar desses frutos de vida, de esperança, de transformação. Fica firme. Fica firme no tempo do crescimento. Fica firme no tempo de lançar as raízes. Fica firme no tempo de florescer. Porque no tempo certo, você vai frutificar. E a promessa de Deus para você é, mesmo na velhice, talvez entrou alguém aqui com uma quantidade de idade e você tá com 50, 60, 70 anos e você diz, não, para mim não tem mais jeito. Eu não frutifiquei até então não frutifico mais. E tem uma palavra de Deus para você nessa manhã que diz, mesmo na velhice, darão frutos. Idade, queridos, não paralisa Deus. Eu lembro que eu sempre sonhei ser usada por Deus. Em ser um canal de Deus nessa terra, eu sonhava. Eu ministrava para o espelho. Eu ministrava para as panelas. Eu ministrava. Nunca se converteu nenhuma panela. Pensa num coração endurecido. Mas eu lembro que quando eu fui chegando ali nos 30 anos, eu falei, Deus, eu já tô chegando nos 30, Senhor. Nada acontecendo, nada relevante, nada tá acontecendo. 30 anos. Raízes precisavam ser lançadas. Eu precisava passar pelo processo. Eu precisava ser construída no Senhor. Eu precisava que as minhas raízes fossem profundas o suficiente para que os meus frutos fossem frutos que permanecessem. Aqui em Porto Seguro, eu vou terminar agora. De vez em quando dá muita chuva e muito vento. Aqui venta bastante. E um determinado ano, aqui na nossa cidade, houve uma ventania e muita chuva. E próximo ao cemitério tem uns pés de manga. Do cemitério do centro ali da cidade tem uns pés de manga. Mangas maravilhosíssimas. Maravilhosíssimas. E nessa ventania, nessa chuva que deu, Porto Seguro, Simone, nessa chuva que deu, um dos pés de manga foi derrubado pelo vento. O vento veio, derrubou o pé de manga. O pé de manga era gigantesco, gigante. Muitos frutos. Frutos em abundância. Mas as raízes daquela mangueira, elas eram raízes rasteiras. Eu nunca vi aquilo. Quando ela tombou, quando ela caiu, as raízes dela eram assim e não assim. As raízes eram assim e não assim. Sabe por quê? Porque raízes assim fala de superficialidade. E tem pessoas que são exatamente assim. São pessoas que têm raízes. Tem pessoas que lançaram as suas raízes superficialmente.
E elas floresceram, elas frutificaram, mas o vento veio, ele sempre vem. A tempestade chegou, ela sempre chega. E os ventos, queridos, as tempestades, fala das lutas, das provas e dos problemas que vão bater na nossa porta, com fruta ou sem fruta. E normalmente uma árvore com fruto, ela recebe muito mais pedrada. Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Então as lutas vão vir. Só que quem tem raízes superficiais tombam. Quem tem raízes superficiais, ela tomba. Ela não consegue permanecer de pé. E eu quero te dizer nessa manhã que firmar raízes profundas, não apenas superficiais, dá trabalho. Porque você precisa ser intencional na sua busca, no seu comprometimento, na sua vida de oração, na sua vida de jejum, declarando mudanças e transformações. Você precisa ser intencional para que essas raízes elas se aprofundem. Tem o tempo, tem o terreno. Dependendo do terreno, essa planta ela precisa colocar muito mais força. Ela demora, às vezes, muito mais. Quantas pessoas estão dizendo para Deus, não, Senhor, me dá fruto logo. Não, Deus, mesmo que minhas raízes ainda são superficiais, queridos, Deus nos protege. Sabe por quê? Para que nós não sejamos como aquela mangueira aqui de Porto Seguro. Bem ali no Centro Cultural. Quem é daqui sabe do que eu tô falando. Próximo ao cemitério. Árvore gigantesca, linda, frondosa, maravilhosa. Cheia de aparência, muitos frutos. Uhul! Mas não tem raízes. E não adianta nada, queridos. Frutificar, florescer, ser frondosa. Pessoas se alimentarem. Cumprir talvez um propósito e tombar no meio do caminho. Deus não nos chamou para tombar no meio do caminho. Deus não nos chamou para ser derrubados pelos ventos. Deus não nos chamou para ser vencidos pela tempestade. Ele nos chamou para crescer como cedro do Líbano, para florescer, para frutificar. E que nenhum vento, nenhuma tempestade possa nos derrubar. Mal balançar, ó. Balanço, mas eu não tô aqui para cair, porque eu tenho raízes profundas. Raízes que foram construídas principalmente quando ninguém estava vendo. Raízes que foram lançadas profundamente quando ninguém viu. Mas que fortalecem, que foram buscar nutrientes suficientes para que hoje eu cresça, eu floresça, eu frutifique. Para que você cresça, floresça e frutifique. Tem pessoas aqui que já estão no lugar de frutificação. Tem pessoas aqui que estão em um lugar que Deus está dizendo para você, lança raízes, filha. Lança raízes. Aquieta o seu coração, acalma o seu coração. Não abandone a plantação, porque a colheita virá. A colheita vai chegar. E que em nome de Jesus, você receba nessa manhã essa palavra. Porque Ele nos chamou para florescer como uma palmeira. Crescer como um cedro do Líbano. Ser plantado na casa do nosso Deus. Nos átrios. E ainda na nossa velhice. Dar muitos e muitos e muitos frutos. Em nome de Jesus. Que nessa manhã você saia daqui para florescer, para frutificar e para dar muitos e muitos e muitos frutos. Que você não se revolte no tempo onde você está lançando raízes. Que você não abandone a colheita enquanto ela ainda está florescendo. Que você não se perca no processo. Mas que você entenda que existe tempo de Deus e tempo hábil para tudo. Que você aquiete o seu coração. E se você está no tempo de frutificação, que por onde você passar, você possa permitir que os frutos de Deus, através da sua vida, possam alimentar uma geração que passar por você. Que aonde Deus te plantou, você possa frutificar. E um fruto de abundância
no nome de Jesus. E eu quero terminar dizendo, não queira ser como a mangueira, lá do Centro de Cultura, de Porto Seguro, na Bahia, que era uma árvore linda, cheia de frutos, frondosa, maravilhosa, mas com raízes rasteiras, superficialidade. Deus não nos chamou para superficialidade. Nós não fomos chamados para ser superficiais. Nós somos chamados para ser profundos, para ter raízes profundas. Nenhum vento, nenhuma tempestade vai nos fazer tombar. Porque os nossos frutos vão permanecer, inclusive, queridos, depois que os nossos olhos fecharem nessa terra. Se você cumpriu aquilo que Deus te mandou fazer, os seus frutos vão continuar reverberando, mesmo depois da sua morte. O meu filho mais velho tem um devocional de Billy Graham e outro devocional de Spurgeon. Billy Graham morreu há poucos dias. Spurgeon morreu anos e anos. Mas os seus frutos continuam falando. Os seus frutos continuam alimentando. Os seus frutos continuam sendo reproduzidos. Mais frutos, mais frutos. Eu ouvi uma vez, através daquele livro, o Bom Dia Espírito Santo. Eu não sei se você já leu, precisa ler. E naquele livro, Bom Dia Espírito Santo, falava da Kathleen Kuhlman, como ela foi uma peça-chave para o ministério do Benny Hinn. E como os frutos do Benny Hinn foi uma peça-chave para a minha vida, para aquilo que eu acredito. E quantos frutos foram plantados através da Kathleen Kuhlman, que já morreu também tem tempo. Quantos frutos têm sido plantados. E eu quero dizer para você, até na velhice, darão seu fruto, no nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós queremos te agradecer por essa palavra de vida, de esperança, de transformação, de mudança. Nós queremos ser, Senhor, essa palmeira que floresce. Esse cedro do Líbano que cresce poderosamente, grandiosamente, é forte, poderoso. Queremos ser, Pai, essa árvore que floresce e frutifica. E permanece em frutificação. Com raízes profundas, fincadas no ambiente certo, no local certo, na terra certa. Ó Deus, recebendo todos os nutrientes necessários para que os nossos frutos sejam real, verdadeiro e que permaneçam para sempre. Ó Deus, que os frutos que têm sido gerados nas nossas vidas, eles sejam frutos para a eternidade. Senhor, o nosso tempo aqui é muito passageiro. E nós não queremos perder tempo. Mas nós queremos, ó Deus, plantar para a eternidade. Senhor, e nessa manhã, pessoas que entraram aqui, que estão apenas como uma semente. Pessoas que entraram aqui e que se sentem como uma mudinha ainda frágil. Sem entender o que ela é. Ah, Pai, traz a revelação, Senhor, traz a tua direção. Pessoas que estão no tempo de florir, Pai. Pessoas que estão no tempo de frutificar. Pai, que em nome de Jesus, em cada uma dessas etapas, essas pessoas possam confiar no Senhor. Aqueles que ainda vão lançar raízes, que eles possam permanecer firmados, mesmo no tempo de espera. Senhor, que pessoas que estavam aqui dispostas a abandonar a plantação, que hoje elas decidam permanecer. Elas decidam permanecer. E que em nome de Jesus, eu profetizo muitos frutos, frutos abundantes. E que o teu nome seja engrandecido e glorificado no nome de Jesus. Amém? E amém de novo. Deus é bom e a misericórdia dura para sempre. Que você seja uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá muitos frutos nessa estação certa. Suas folhas não caem e tudo que você faça prospere. Que você saia daqui para frutificar. Frutificar no Senhor. No nome de Jesus.